Imagine uma joia rara, recém-extraída da terra. Ela é preciosa, de valor inestimável, mas ainda não brilha. Sua superfície é áspera, suas bordas irregulares. Para que revele todo o seu esplendor, ela precisa passar pelo lapidar. Um processo delicado, preciso, muitas vezes doloroso. Assim também é a mulher escolhida por Deus. Ela carrega dentro de si um valor que o mundo ainda não consegue enxergar por completo. Mas antes de ser colocada em destaque, ela é conduzida a um processo invisível, onde cada golpe, cada corte, cada polimento está moldando o caráter que sustentará a honra. O sábio Salomão escreveu em Provérbios 17:3: O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Ele sabia que, para algo precioso se tornar verdadeiramente útil e belo, precisa enfrentar o fogo, o calor que purifica, a pressão que revela o que está escondido. E assim como o ouro e a prata, o coração da mulher escolhida também é passado pelo crisol das provações. Não é para destruí-la, mas para revelar a força que já está ali. Quando olhamos para a vida de José, percebemos que sua trajetória até a honra foi pavimentada por dores e perdas. Traído por seus irmãos, vendido como escravo, injustamente acusado e preso, ele experimentou anos de humilhação antes de se tornar governador do Egito. Cada injustiça foi um degrau, cada lágrima, um tijolo na construção de sua postura. As provas não atrasaram seu destino, elas o prepararam para sustentá-lo. Talvez hoje você esteja nesse lugar, um lugar onde nada parece fazer sentido, onde portas se fecham, amizades se desfazem, oportunidades desaparecem. É fácil pensar que Deus se esqueceu de você. Mas e se o que você está vivendo agora não for um castigo, e sim uma preparação? E se cada desafio for uma ferramenta nas mãos do oleiro, moldando a mulher que você precisa se tornar para viver o que ele reservou? A verdade é que a honra sem provas é como um castelo sem alicerces, bonito por fora, mas vulnerável por dentro. Deus, em sua sabedoria, não entrega coroas a corações despreparados. Ele primeiro fortalece a base. Ele testa a fidelidade quando ninguém está olhando. Ele afina a paciência quando as respostas não chegam. Ele ensina a discernir quando a voz dele parece silenciosa. É nesse lugar secreto que a mulher escolhida é lapidada. Portanto, se você se encontra em meio ao fogo, não se apresse em tentar apagá-lo. O fogo não veio para te consumir, mas para purificar. O lapidar não veio para te ferir, mas para revelar. As mãos que te moldam são as mesmas que te sustentam. E quando o processo terminar, a joia que hoje está escondida brilhará com um esplendor que ninguém poderá apagar. O teste silencioso do caráter antes da visibilidade. Há um tempo em que Deus constrói a mulher escolhida longe dos holofotes. É um período silencioso, sem aplausos, sem reconhecimento. Nesse tempo, não há palcos, há apenas bastidores. É nesse lugar oculto que o caráter é provado. E como diz Provérbios 10:9, quem anda em integridade anda seguro. A segurança não vem do que os outros veem, mas do que se constrói quando ninguém está olhando. A integridade nasce na solidão, no silêncio, nos pequenos atos que ninguém aplaude. As provas que antecedem a honra são como um exame minucioso das fundações. Imagine um prédio imenso sendo construído. Antes de erguer suas paredes, o engenheiro desce ao subsolo, verificando cada centímetro da fundação. Ele sabe que se o alicerce não for sólido, a estrutura inteira estará em risco. Assim também Deus faz com o coração da mulher escolhida. Ele expõe fragilidades que precisam ser fortalecidas, não para envergonhá-la, mas para prepará-la. Ele identifica rachaduras internas que, se ignoradas, poderiam ruir diante do peso da honra futura.
Nesse teste silencioso, muitas vezes a mulher escolhida enfrenta situações que revelam sua reação diante do invisível. Ela é confrontada com decisões que ninguém vai saber que ela tomou. É ali que ela escolhe agir com honestidade, mesmo quando poderia se beneficiar da mentira. É ali que ela decide servir com excelência, mesmo sem expectativa de recompensa. É nesse terreno oculto que Deus planta as sementes que florescerão no tempo certo. Mas essa preparação não é confortável. Ela exige renúncia, exige lidar com partes de si mesma que preferiria ignorar. Exige encarar as próprias fragilidades, não com culpa, mas com coragem. Deus não está procurando perfeição, mas corações dispostos a serem moldados. Ele sabe que a visibilidade sem integridade é um perigo. É por isso que ele investe tanto tempo no que ninguém vê antes de permitir que todos vejam. O teste silencioso não é perda de tempo. É o tempo em que a mulher escolhida aprende que sua segurança não está nas circunstâncias, nem na aprovação alheia, mas na solidez do seu caráter. E quando a visibilidade chegar, ela não será abalada pelo vento das críticas, nem pelo peso dos elogios. Ela estará enraizada, pronta para permanecer firme quando outros desabarem. Porque a resistência vem antes do reconhecimento. O caminho para a honra não começa no palco, mas na resistência silenciosa às tempestades que tentam nos derrubar. Eclesiastes 7:8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Essa frase carrega um segredo profundo. O início é sempre mais frágil, mas o fim revela aquilo que o processo construiu. Antes que Deus coloque uma mulher escolhida em posição de destaque, Ele a treina para permanecer de pé, quando os ventos forem contrários, quando as palavras forem duras, quando as portas parecerem fechadas. A resistência é o ensaio para o peso do reconhecimento. Quando uma mulher é exposta a críticas injustas, a traições, a julgamentos precipitados, não é porque Deus se esqueceu dela, mas porque Ele está fortalecendo sua capacidade de não desmoronar quando a visibilidade vier. Assim como um atleta não entra em campo sem antes suportar treinos exaustivos, a mulher escolhida não entra no palco da honra sem antes atravessar dias e noites em que tudo dentro dela grita para desistir. E mesmo assim ela continua. Resistir não significa não sentir dor. Significa não deixar que a dor defina a decisão. É escolher permanecer quando seria mais fácil recuar. É segurar firme quando tudo ao redor parece empurrar para trás. Nesse processo, cada prova se torna uma lição viva. A crítica ensina resiliência. A espera ensina paciência. A perda ensina a valorizar o que realmente importa. Essa resistência molda não apenas a força, mas também a sensibilidade. Porque quem passou por ventos fortes sabe oferecer abrigo. Quem já suportou tempestades sabe reconhecer a luta nos olhos de outra pessoa. Deus sabe que a honra não é apenas um título, é um peso espiritual e emocional. Por isso, antes do reconhecimento, Ele constrói dentro da mulher uma estrutura capaz de sustentar aquilo que está por vir. No fim, o reconhecimento será apenas a confirmação externa de algo que já foi estabelecido internamente. A mulher que aprendeu a resistir não será movida pelo aplauso, nem destruída pela crítica. Ela saberá que sua força não veio da plateia, mas das mãos que a sustentaram no deserto. E quando todos a virem, ela não estará apenas recebendo honra, estará revelando a glória daquele que a preparou. O erro de confundir prova com rejeição. Poucas dores são tão profundas quanto sentir-se esquecida. Quando as respostas não vêm, quando as orações parecem ecoar no vazio, é fácil acreditar que a prova é um sinal de rejeição. Mas Provérbios 3:12 nos lembra: porque o Senhor repreende a quem ama. É uma verdade que não é fácil de ouvir, mas que, quando compreendida, transforma completamente a forma como vemos nossas lutas. A prova não é um abandono, é um ato de amor.
É o cuidado de um pai que prefere preparar do que expor antes do tempo. Muitas vezes o que chamamos de silêncio de Deus é, na verdade, o som da poda. Pense em uma árvore frutífera. O jardineiro, ao cortá-la, não está destruindo sua vida. Pelo contrário, está garantindo que ela cresça mais forte, mais saudável, mais capaz de produzir frutos melhores. No momento da poda, a árvore perde ramos, perde folhas, parece menos viva. Mas o corte não é o fim, é o começo de uma nova estação. Assim também é com a mulher escolhida. As perdas que ela enfrenta hoje podem ser a prova de que Deus está preparando um crescimento que ainda não é visível. Confundir prova com rejeição é como olhar para o inverno e esquecer que a primavera virá. O frio não significa que a vida acabou, apenas que o tempo de florescer ainda não chegou. É nesse tempo que as raízes crescem mais fundo, buscando força onde ninguém vê. É no silêncio que Deus trabalha os detalhes que sustentarão a colheita futura. Quando a mulher escolhida entende que não está sendo rejeitada, mas treinada, a dor ganha um novo significado. Ela deixa de lutar contra o processo e começa a cooperar com ele. Ela percebe que cada aparente perda pode ser um reposicionamento, que cada atraso pode ser uma proteção, que cada silêncio pode ser a preparação para uma resposta muito maior do que ela imaginava. E quando a estação de florescer chegar, ela olhará para trás e verá que a prova nunca foi um sinal de que Deus a havia esquecido. Pelo contrário, foi a prova que a manteve perto, que a moldou, que a fez crescer. Porque o amor verdadeiro não entrega antes da hora. Ele espera o tempo certo para revelar aquilo que já foi lapidado em segredo. A preparação invisível para funções visíveis. Antes que Deus coloque uma mulher escolhida diante de grandes responsabilidades, Ele a ensina a administrá-las em ambientes que ninguém vê. É assim que fez com José. Antes de liderar um império, ele liderou dentro de uma prisão. Antes de governar sobre multidões, ele cuidou de pequenos detalhes no lugar onde parecia esquecido. Isso nos lembra de Provérbios 22:29, que diz: "Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior." A excelência não nasce quando se chega ao topo. Ela é cultivada na base, longe dos aplausos. A preparação invisível é um terreno silencioso, onde cada pequena tarefa se torna um treinamento para o que virá. É ali que Deus testa a fidelidade em coisas aparentemente insignificantes. É ali que Ele observa como a mulher lida com recursos limitados, como reage diante de responsabilidades que parecem pequenas demais para seu potencial. Porque se ela não for fiel no pouco, não estará pronta para sustentar o muito. Essa fase é marcada por uma verdade dura. Nem sempre o que fazemos será reconhecido. Pode ser que as sementes plantadas hoje só germinem anos depois. Pode ser que o trabalho dedicado não receba elogios, mas Deus vê. Ele anota cada ato de integridade, cada momento de esforço, cada escolha de fazer o certo quando seria mais fácil fazer o que agrada aos outros. Tratar cada responsabilidade atual como ensaio para o próximo nível é uma chave poderosa. Porque o ensaio não é menos importante que a apresentação. É no ensaio que os erros são corrigidos, que a postura é ajustada, que a segurança é construída. Quando a mulher escolhida entende isso, ela passa a viver cada dia como parte do treinamento para o destino que Deus já preparou. E quando o momento de visibilidade chegar, ela não será pega de surpresa. Seu coração já estará moldado para liderar. Sua mente já estará preparada para decidir com sabedoria. Suas mãos já estarão treinadas para servir com excelência, porque o palco apenas revela o que foi treinado nos bastidores. E Deus, que vê no secreto, recompensará no tempo certo. Quando a solidão é parte do treinamento, há um silêncio que não é ausência, mas presença. Um isolamento que não é abandono, mas preparação. Eclesiastes 4:6 diz: "Melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito."
Existem fases na vida de uma mulher escolhida em que Deus a afasta das multidões, não para puni-la, mas para ensiná-la a viver sustentada apenas pela sua voz. É nesse espaço solitário que ela aprende a distinguir o aplauso humano do verdadeiro aval divino. A solidão é um campo fértil para o crescimento espiritual. Sem distrações, sem vozes competindo pela atenção, o coração se torna mais sensível aos sussurros de Deus. É nesse tempo que ele revela segredos, cura feridas e constrói convicções inabaláveis. Mas para quem vive esse processo, pode parecer um deserto árido, onde a saudade de conexões e a ausência de confirmações externas se tornam provas dolorosas. Ainda assim, é ali que as raízes crescem mais profundas, bebendo de fontes invisíveis. Pense na arqueira que treina sozinha. No silêncio, ela ajusta a postura, aprende a controlar a respiração, calcula a distância, erra e acerta sem que ninguém veja. Quando chegar o momento de competir, cada movimento estará tão natural que parecerá fácil, mas só porque foi praticado inúmeras vezes longe dos olhares. Assim também é a mulher escolhida. Deus a isola para que, quando a visibilidade chegar, ela esteja firme, precisa e imperturbável. Essa solidão também ensina que a dependência verdadeira não está nas pessoas, mas em Deus. Isso não significa rejeitar relacionamentos, mas aprender que nenhum elogio humano pode substituir a aprovação divina. Significa saber que, mesmo quando todos se afastam, ainda há um Deus que permanece perto. É nesse entendimento que nasce uma liberdade interior. A capacidade de continuar andando, mesmo sem aplausos, sabendo que cada passo está alinhado com o propósito eterno. E quando a fase da solidão termina, a mulher escolhida sai dela mais forte, mais consciente e mais pronta para lidar com o peso da honra. Ela entende que não precisa de multidões para validar sua missão, porque já foi treinada no lugar onde só havia ela e Deus. E é justamente essa confiança silenciosa que a tornará inabalável quando chegar o tempo de se posicionar diante de muitos. O refinamento das palavras e atitudes sob pressão. Sob pressão, o que está escondido no coração encontra uma saída, muitas vezes pela boca. Por isso, Provérbios 15:1 nos lembra: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nas fases de provação, a mulher escolhida é constantemente colocada diante de situações que poderiam extrair dela reações impensadas. É nesses momentos que Deus a ensina a responder com propósito e não por impulso. Ele a convida a permitir que cada palavra e cada gesto se tornem instrumentos de vida, mesmo quando o ambiente parece carregado de tensão. O refinamento das palavras é um processo paciente. Não se trata apenas de falar bonito ou de evitar conflitos, mas de aprender a calibrar a fala de acordo com a verdade e a graça. É como o ourives, que ao trabalhar com ouro, remove as impurezas pouco a pouco, até que a peça reflita sua imagem. Assim também, Deus usa circunstâncias difíceis para purificar a comunicação da mulher escolhida, até que o que saia de sua boca seja fruto de sabedoria e não de feridas abertas. As atitudes seguem o mesmo princípio. Não basta reagir corretamente uma vez, é preciso formar um padrão. A mulher escolhida é treinada a manter a mansidão mesmo diante da provocação, a preservar a dignidade mesmo quando é injustamente acusada. Isso não é sinal de fraqueza, mas de domínio próprio. Provérbios 16:32 reforça esse valor. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Esse domínio não se conquista de um dia para o outro. É forjado no atrito diário, nas pequenas e grandes pressões que testam a fibra da alma. Responder com propósito significa, muitas vezes, silenciar quando o impulso pede voz. Significa pausar para escolher as palavras que constroem em vez de destruir.
Significa agir com consciência de que cada reação é uma semente plantada e que mais cedo ou mais tarde ela produzirá frutos. Esse tipo de autocontrole não apenas preserva relacionamentos, mas também abre portas de honra que jamais se abririam para quem vive guiado pelo temperamento. No fim, a pressão não serve para esmagar, mas para revelar. Assim como o perfume só é liberado quando a flor é esmagada, a verdadeira fragrância do caráter se manifesta quando o peso da vida a aperta. A mulher que aprendeu a refinar suas palavras e atitudes sob pressão se torna um exemplo vivo de força equilibrada com graça. E essa combinação é uma das marcas mais raras e mais honradas que alguém pode carregar. Transformar cicatrizes em credenciais de autoridade. As cicatrizes contam histórias que as palavras, sozinhas, não conseguem narrar. Elas são marcas visíveis de batalhas invisíveis, lembranças gravadas na pele e na alma. Eclesiastes 3:1 nos lembra que há tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo de curar. A cura é o intervalo sagrado entre a ferida e a ação. É nesse espaço que a mulher escolhida aprende que cada dor superada pode se tornar não apenas um testemunho, mas uma credencial. Uma prova viva de que ela esteve no vale e saiu de lá mais forte. Muitas dessas cicatrizes vêm de processos silenciosos e solitários, em que a luta não foi vista por ninguém, mas sentida em cada fibra do ser. E quando finalmente a cura chega, essas marcas deixam de ser símbolos de fraqueza para se tornarem sinais de autoridade. Porque quem já atravessou a escuridão tem o direito e a sensibilidade de guiar outros para fora dela. É como um mapa antigo, marcado por caminhos que já foram trilhados. Cada dobra, cada marca de desgaste aponta para lições que não podem ser aprendidas em livros, apenas na caminhada. A autoridade real não se constrói apenas com conhecimento teórico, mas com experiência vivida. A mulher escolhida que carrega cicatrizes legítimas fala de um lugar onde suas palavras têm peso, porque foram forjadas no fogo da vida real. Ela não aconselha apenas pelo que sabe, mas pelo que sobreviveu. E isso cria uma conexão profunda com quem a ouve, porque as pessoas reconhecem quando a voz vem de quem realmente esteve lá. Transformar cicatrizes em credenciais exige aceitar a própria história, inclusive as partes que não foram bonitas. Significa olhar para o passado sem se prender a ele, reconhecendo que até as páginas mais sombrias fazem parte de um livro que Deus está escrevendo com intenção. E quando essa aceitação acontece, as cicatrizes deixam de ser um peso e passam a ser um estandarte. Assim, a mulher escolhida não esconde suas marcas, mas também não as usa para despertar pena. Ela as carrega como troféus silenciosos de vitória, sabendo que cada uma delas é prova de que ela passou pelo fogo e não foi consumida. São essas marcas que a tornam apta a inspirar, ensinar e liderar com um coração que conhece tanto a dor quanto a superação. E é justamente essa combinação que a torna uma referência para aqueles que ainda estão no meio da batalha. A honra como resultado, não como objetivo. Em um mundo onde tantos buscam visibilidade, a mulher escolhida aprende que a verdadeira honra não é um prêmio a ser perseguido, mas uma consequência de uma vida alinhada com Deus. Provérbios 31:30 declara: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A honra que permanece não nasce da busca pelo reconhecimento, mas do temor e da fidelidade ao Senhor, mesmo quando ninguém está olhando. Quando a honra se torna o objetivo, o coração se perde em comparações, em disputas silenciosas, em ansiedades que drenam a paz. Mas quando o foco está em viver de forma íntegra, em servir com excelência, em obedecer à direção de Deus, a honra chega de maneira natural, sem esforço para manipulá-la. É como uma sombra que segue o corpo. Ela não precisa ser perseguida, apenas acontece porque a luz está presente.
A mulher que entende isso vive livre. Ela não mede seu valor pela quantidade de aplausos, nem pelo tamanho da plateia. Sua satisfação está em saber que está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele confiou às suas mãos. O exemplo prático está em servir fielmente no lugar onde se está, mesmo que pareça pequeno ou insignificante, porque para Deus, nenhuma fidelidade é pequena. Ele transforma cada ato escondido em um tijolo que sustenta algo maior no futuro. Essa perspectiva também protege o coração contra o orgulho. Quem busca apenas a honra pode ser tentado a tomar atalhos, mas quem busca agradar a Deus mantém os pés firmes no caminho certo, mesmo que ele seja mais longo. E no tempo determinado, a exaltação virá como fruto de sementes plantadas no secreto. Sementes de paciência, de perseverança, de caráter provado. No fim, a honra é apenas a confirmação pública de algo que Deus já aprovou em secreto. É o reflexo externo de um trabalho interno. É o selo visível de um compromisso invisível. E a mulher que vive assim sabe que não precisa se preocupar em se promover, porque aquele que a escolheu também será aquele que a exaltará. A honra que resiste ao tempo é forjada nas provas. As provações que uma mulher escolhida enfrenta não são obstáculos aleatórios, mas filtros divinos. São como portas estreitas que garantem que apenas o que é maduro, sólido e preparado atravesse para o próximo nível. É um ato de proteção. Deus sabe que uma honra precoce pode se tornar um peso insuportável e por isso Ele molda, prova e fortalece antes de colocar uma coroa sobre a cabeça. Provérbios 16:32 afirma: melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. É o domínio próprio, a sabedoria emocional, a maturidade espiritual que sustentam a honra verdadeira. Essas qualidades não nascem em dias fáceis, mas em batalhas silenciosas. É nas noites em que ninguém vê as lágrimas, nas renúncias que ninguém celebra, nas orações que parecem não ter resposta, que Deus constrói a mulher que será capaz de permanecer firme quando o mundo a olhar. A história de José volta a ecoar aqui. O mesmo homem que foi vendido como escravo se tornou governador do Egito, não porque buscou o reconhecimento, mas porque foi fiel no processo. Cada injustiça moldou sua postura. Cada perda preparou sua visão. Ele não chegou ao trono apesar das provas, mas por causa delas. E assim também é com a mulher escolhida. Não é a ausência de lutas que a leva à honra, mas a forma como ela atravessa cada uma delas. Cada desafio que você enfrenta hoje pode estar construindo a força que sustentará o que Deus reservou para amanhã. As dores que agora parecem pesadas são, na verdade, pesos de treinamento. E quando o momento chegar, você estará pronta para carregar a honra sem que ela te esmague, porque já foi treinada para suportar. No final, compreender isso muda tudo. Em vez de ver as provas como um castigo, você passa a enxergá-las como parte de uma estratégia divina para te posicionar no lugar certo, na hora certa, com o coração certo. E, quando a honra vier, ela não será frágil nem passageira. Será uma honra que resiste ao tempo, porque foi forjada no fogo das provações.